Dá um tempinho até o pessoal chegar. Só dá um tempinho. Seu óculos tá dando reflexo na da janela. Peraí. Ixi, peraí, neném. Peraí, neném. Vai falando assim, vai. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Já acordaram? Já tomou o cafezinho? Acredito que já, mas se não tiver tomado, pode sentar aí na mesa. Tomar o cafezinho. Nada melhor do que tomar um cafezinho ouvindo a palavra do Senhor nesta manhã. O Senhor nos traz nesta manhã uma palavra que vai trazer muita felicidade para o nosso coração. Nós vamos aprender muito, vamos avaliar, analisar aí a nossa vida, corrigirmos algumas coisas e pedir ao Espírito Santo que nos dê graça para nós conquistarmos algumas virtudes, ou melhor, as virtudes que o Senhor Jesus requer de nós, para que nós sejamos felizes de fato, para que nós sejamos verdadeiramente felizes. E a palavra que nós vamos ler nesta manhã, ela se encontra, você já pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículos 1 e 2. Você aí que conhece a palavra e tem contato diário com a palavra, você já sabe do que se trata, né? A nossa lição, a palavra a ser lida nesta manhã. O sermão da montanha, as beatitudes. Então você já pode abrir a sua Bíblia. Vou dar um tempo aí para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5. Capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, Jesus os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus são dos pobres de espírito. Vamos orar nesta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós proclamamos, Senhor, a tua igreja proclama e diz que só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é digno de louvor, só o Senhor é digno de adoração. Toda honra e toda glória pertencem ao Senhor. Só o Senhor é Deus, não há Deus além de ti. Não há Deus maior, não há Deus melhor, tão grande, poderoso como o Senhor. Nós rendemos graças a ti nesta manhã. Nós agradecemos, Deus, pelo nosso fôlego de vida, porque assim como diz o salmista Davi, nós deitamos, dormimos e só estamos aqui, Senhor, vivos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós só estamos aqui nesta manhã por uma única razão, Senhor. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que nos dá vida. E nós levamos cativo nesta manhã, nós queremos levar cativo o nosso coração. Ó Deus, para aprender do Senhor nesta manhã, para aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta manhã. E que o nosso coração seja encontrado como terra fértil, para que esta palavra seja feita como uma semente, Senhor, que jogada em terra fértil, ela germine e dê frutos. E os frutos dessa semente são frutos para a eternidade. Abençoa cada ouvinte, Senhor, cada um que está participando, também os que não estão. Sejam abençoados nesta manhã, seja abençoado você, seja abençoada a sua casa, seja abençoada a sua família, seja feliz, em nome de Jesus. Amém. Pois então, queridos, a palavra muito conhecida, né?
talvez o sermão mais conhecido, o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças ou o Sermão das Beatitudes. Nessa palavra, ela nos revela que Jesus estava em determinado lugar, próximo a Cafarnaum. E como sempre, onde Jesus estava, tinha ali uma grande multidão, e os discípulos juntamente com ele. E a Bíblia fala que, vendo aquela multidão, Jesus subiu para um monte, subiu para uma montanha. Não é fugido da multidão. Jesus nunca fugia das multidões, né? A multidão, as pessoas sempre foi e sempre é prioridade para o Senhor. E Jesus subiu ali naquela montanha, os discípulos subiram junto com ele. Jesus assentou e começou a ensinar. E não ensinou somente o sermão das bem-aventuranças. E ele pregou ali outros sermões também. Jesus aqui neste sermão, ele nos dá, querido, a receita da verdadeira felicidade. Ontem esses dias, né, assim na minha mente, somente eu preparando esse sermão e lendo uma palavra e ouvindo e pensando em algumas coisas, a gente se depara e faz uma análise de nós mesmos e nós nos envergonhamos com tantas coisas que nós dizemos, queridos, com tantas bobagens que nós dizemos, mas graças a Deus que a palavra vem nos ensinando e a gente vai se moldando e a gente vai melhorando cada dia mais. Porque eu me lembro que por várias vezes, e de repente é a sua história também, é um fragmentozinho da sua história, porque às vezes eu já me falei assim, se a minha vida fosse assim, eu seria feliz. Se eu alcançasse isto, eu seria feliz. Quando na verdade, queridos, essa felicidade de que Jesus fala, nos ensina aqui no Sermão da Bem-aventurança, não é uma felicidade ligada a circunstâncias, não. Não é uma felicidade momentânea. Jesus está falando aqui, queridos, de uma vida, não é uma vida feliz, é uma vida mais do que feliz, é uma vida superabundante. E essa vida não está ligada aos bens que nós possuímos, ou a saúde das nossas emoções, não está ligada em nada terreno. Jesus está falando de uma felicidade plena, uma felicidade constante, que vai além das circunstâncias, entende? Então aqui neste sermão, Jesus dá a receita dessa verdadeira felicidade. E este é um assunto muito pertinente para todos os homens, porque afinal de contas, todos nós queremos ser felizes. E Jesus aqui nos dá essa receita. Quer ser feliz, querido? Queremos nós ser verdadeiramente felizes? Siga as palavras de Jesus. Porque quem está nos falando de felicidade aqui e de virtudes que vai nos trazer essa felicidade e resultados futuros dessa felicidade, não é um homem, não é uma pessoa que viveu uma experiência e está falando. Quem nos está falando dessa felicidade é a verdadeira verdade, é a verdade encarnada. A pessoa que nos está falando de como sermos felizes de fato, não é alguém que você vai estar ouvindo e interpelá-lo dizendo, depende, eu não acho que é bem assim não. Quem está falando é Jesus, é o dono da vida, é aquele que é a luz, é aquele que é o caminho, é o maior pregador, é o supremo pregador, é o pastor, o supremo pastor, aquele que deu a sua vida por nós. E por que Jesus fala tanto aí, nesses versículos? 8 vezes Jesus nos dá essa receita da felicidade. Porque, queridos, é propósito do Senhor que eu e você, que todos nós sejamos felizes. Mas aí a gente pergunta, mas e aí? E as lutas? E as adversidades? E as aflições da vida que são presentes? Que o próprio Jesus nos disse. Filhinhos, neste mundo
vocês vão ter muitas aflições. Então, como que é possível ser feliz em meio a tantas aflições? É exatamente disso, querido. Nós não estamos falando, Jesus não está falando aqui de uma felicidade circunstancial, não. Jesus está nos dizendo que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às aflições da vida, nós podemos ser felizes. Porém, este sermão, ele vai na contramão dos conceitos de muitos de nós, da nossa humanidade, acerca da felicidade. Parece que é mais ou menos assim. Se a gente perguntar para alguém, se alguém chegasse para mim, se alguém chegasse para você e perguntasse para você assim: irmão Wander, irmão José do Carmo, em que consiste a felicidade para você? O que você diria? O que nós diríamos? Muitos poderiam dizer: felicidade para mim é ganhar muito dinheiro. Felicidade para mim é ter fama, é ter sucesso, ser reconhecido, morar numa mansão. Este é o conceito de felicidade para o mundo. A gente lembra, queridos, que Salomão, em um período de sua vida, em crise, numa crise existencial, ele escreve Eclesiastes. E no capítulo 2, ele faz uma jornada, Salomão faz uma jornada em busca da felicidade. E ele diz que ele buscou a felicidade em várias coisas. Ele começa dizendo que ele buscou a felicidade nas bebidas, nos vinhos. E olha que vinhos, os melhores vinhos. Depois ele disse que buscou a felicidade nas riquezas. A Bíblia disse, queridos, que em toda a sua época não houve homem tão rico como ele. Ele edificou obras magníficas. A Bíblia diz que Salomão edificou obras magníficas. Ele plantou vinhas. E posteriormente, ainda não satisfeito, né? Ele procurou a felicidade nas aventuras e nos prazeres carnais. A Bíblia disse que Salomão, ele teve 1000 mulheres, sendo essas 700 esposas e 300 concubinas. Imagina isso, querido, pensa bem, eu estava pensando nisso ontem à noite. A Bíblia disse que Salomão, ele teve tudo quanto os olhos dele desejaram. Você já pensou? Já parou para pensar nisso? Você ter tudo que os seus olhos desejam. É tudo mesmo. Acerca de tudo. Não ter nada nesta vida que os seus olhos desejam, seja em qualquer área da vida, seja em qualquer esfera da vida, você não vai deixar de ter nada. Tudo aquilo que os seus olhos desejarem, você vai ter, você terá. E a Bíblia diz que Salomão teve tudo o que os olhos dele desejaram. E aí a gente poderia dizer, então Salomão foi o homem mais feliz da face da terra. Naqueles momentos, sim, tudo aquilo que Salomão teve, ele teve ali naquele momento felicidade. Ele gozou de felicidade naquele momento. E no final da sua vida, quando ele para e avalia e faz uma retrospectiva da sua vida, sabe o que Salomão concluiu? Que tudo não passou de bolha de sabão. Salomão concluiu que tudo não passou de vaidade. Sabe por quê, queridos? Porque tudo passa. A riqueza passa, a saúde passa, a juventude passa, a beleza física passa, tudo passa. Mas e aí? Quantas pessoas ricas terminam suas vidas infelizes, deprimidos, sozinhos, doentes? E é nesta hora que olha para trás e vê que
tudo não passou de vaidade. Mas que nós não esperamos chegarmos nesta fase da nossa vida. Não espere, queridos, chegar nessa fase da vida para olhar, avaliar e ver que tudo não é vaidade, que tudo passou de vaidade. Que nós saibamos disso hoje, que tudo isto é vaidade. Jesus está nos dizendo, queridos, que aplicar a felicidade nessas coisas é contentarmos com uma felicidade muito pequena. Colocar a nossa vida, aplicar a nossa vida em ter felicidade baseado nessas coisas, é uma felicidade pequena demais. Superficial demais. Exatamente por causa disso, como eu falei, porque ela é momentânea. Queridos, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Tudo aquilo que vai na contramão da eternidade na nossa vida, tudo na nossa vida, queridos, que não apontar para a eternidade, é muito fútil, é pequeno demais. Eu não estou dizendo que nós não podemos adquirir bens, que nós não podemos gozar das coisas boas desta vida, não. Que Deus tem para nós, não. Eu estou falando do nosso coração. Se essas coisas estiverem no nosso coração somente, não tivermos a visão da eternidade, a Bíblia diz que nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus nos dá a receita de um estado de felicidade, uma felicidade que não está ligada a circunstâncias e momentos. Jesus nos fala de ser feliz, de ser feliz e não de estar feliz. De uma felicidade, queridos, que nos traz resultados. Então, se queremos ser felizes de verdade, sigamos as orientações de Jesus. E Jesus começa este sermão dizendo que bem-aventurados não são os ricos. Aliás, ricos de espírito, são os pobres de espírito. Aliás, a expressão ricos de espírito, ela não existe no vocabulário de Jesus. Ela não existe. Porque o ser pobre de espírito é despojar de nós mesmos, de toda vaidade, de todo orgulho, de todo eu. E nos colocarmos na total dependência de Deus. Então, se um homem rico for o contrário disso, ser um homem totalmente suprido, um homem totalmente cheio de Deus, a ponto de não caber Deus mais dentro dele, a riqueza de espírito, ela não existe. Porque Deus é grande. Deus é grande. Nós nunca vamos estar cheios de Deus a ponto de dizer que não precisamos mais de nos encher, porque já chegamos no nível de estar cheio de Deus. Então Jesus está dizendo aqui, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Jesus não está referindo a essa pobreza, a este ser pobre, como falta de provisão ou de bens materiais. E a gente vai entender isso no decorrer da lição. Mas eu vou dizer para você e para mim o que é não ser pobre de espírito, para depois a gente ver o que é de fato ser pobre de espírito. Mas o que é não ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre em fé, pobre em santidade, pobre em caridade, pobre em amor. Não. Não significa ser pobre de espírito não significa ter uma baixa autoestima. Tem pessoas que às vezes querem chamar atenção, querendo demonstrar para o outro que ele é este pobre de espírito, através das
seguintes atitudes. Ele quer demonstrar que ele é o fraco, que ele é o mais fraco da casa, que ele é o mais fraco da família, que ele é o menos, pelo fato dele ser o menos suprido, pelo fato dele ter um salário menor, pelo fato dele não ter aparência como os dos outros. Ele quer sempre dar uma de coitadinho, diante dos irmãos, diante da sua casa, diante da igreja, diante dos colegas de trabalho. Ele é como se fosse assim, eu sou um zero à esquerda. Tem alguém que até fala isso, né? Sou um zero à esquerda, eu não sou ninguém não. Aceita tudo caladinho, aceita tudo de cabeça baixa, querendo transmitir exatamente essa pobreza de espírito. Mas não tem nada a ver com isso. Aliás, tem muitos que acham até que o cristão tem que ser assim. Este coitadinho, este fraco, este que cala, este que aceita tudo caladinho, não fala nada. Tem nada a ver com isso, queridos. Aliás, essa atitude de se diminuir, de se intitular como fraco, como coitadinho, como pequeno, isso vai também na contramão de que Deus tem para você. Porque Deus é grande e Deus nos fez para sermos vencedores nele. Então, essa ideia de sermos um coitadinho, isso não agrada a Deus. Eu me lembro aqui dos espias. Lembra quando Moisés enviou os espias para ver como era a terra que o Senhor prometeu dar-los? Eles chegaram lá, observaram a terra, viram que a terra era boa. E em meio àqueles... Mas viram também que aquela terra tinha homens grandes, homens gigantes, homens bem armados. Quando chegaram para dar notícia para Moisés de como era a terra, somente 2 chegaram na visão daquilo que Deus tinha para eles. Porque se Deus falou que ia dar terra para eles, queridos, ia dar. Não importava quantos gigantes, não importava quanto bem armados aqueles homens eram, queridos, nada importava. Se Deus prometeu que ia dar, Deus ia dar e pronto. Somente Josué e Caleb chegaram naquela visão. Os outros chegaram com uma visão pequena. Olha, Moisés, aqueles homens que a terra de fato é boa, mas aqueles homens que habitam lá são gigantes. Sabe como nós somos diante daqueles homens? Nós somos, Moisés, como gafanhotos. Entenderam, queridos? Qual foi a visão daqueles homens pequenos? Josué e Caleb chegaram com a visão, de fato, daquilo que Deus tinha para eles. Então, se nós queremos demonstrar que nós somos o coitadinho, que nós somos o mais fraco, isso não tem nada a ver com essa pobreza de espírito que o Senhor está falando. Ser pobre de espírito também não é ser desprovido de bens materiais. Não está relacionado àquilo que eu tenho. Ser pobre de espírito está relacionado com aquilo que eu sou. Nós não podemos confundir humildade de espírito, pobreza de espírito, com pobreza material. Vocês já observaram que muitas das vezes nós já usamos esse termo de forma inadequada? Eu trabalho na escola, por exemplo. Aí chega a mãe, eu trabalho na escola, chega uma mãe para tratar de um assunto referente ao seu filho. Aí aquela pessoa está descalça, está com a roupa surrada. Sabe aquela aparência de uma pessoa desprovida de bens materiais? E às vezes a pessoa até compartilha com a gente que não tem o que comer em casa direito para aquele filho, que não tem roupa direito para vestir, que a água está cortada, que a luz está cortada. Bem, a gente atende aquela mãe. De repente alguém chega
E a gente comenta que a mãe daquela criança teve ali, alguém não conhece, e a gente quer dar características daquela pessoa, dizendo, aquela mulher, ela é uma mulher muito humilde. Humilde por quê? Porque eu vi que ela não tinha um calçado nos pés, que ela não estava com uma roupa direitinha no corpo, estava com a roupa surrada, porque ela disse que não tinha dinheiro para pagar a luz, não tinha dinheiro para pagar água, por isso que ela é humilde. Isso não tem nada a ver com humildade. Assim também como não podemos pensar que todo homem rico materialmente também não possa ser pobre de espírito. Nós não podemos também pensar que todo homem rico é orgulhoso. Um homem rico, ele pode ser rico de bens materiais e ser um homem, e ser este homem que Jesus está falando nas bem-aventuranças, um homem pobre de espírito. E eu quero dizer, queridos, que quando eu disse que eu dei o exemplo da mulher que chegou na escola e a gente disse, essa mulher é uma mulher humilde. A gente está falando pelo que a gente vê. Humilde, baseado naquilo que a gente está vendo, externo. Mas eu quero dizer, para mim e para você nessa manhã, que Jesus, o Supremo Pastor, a verdade em pessoa, conhece o meu coração e o seu coração. Jesus não é a pessoa que vai olhar para a nossa aparência e por causa da minha e da sua aparência, olhar e dizer, este é um homem pobre de espírito, esta é uma mulher pobre de espírito. Jesus vai além disso. Jesus conhece de fato o nosso coração, bem como a motivação do nosso coração. Jesus conhece. Jesus conhece o pobre de espírito na sua intimidade. Lembra das igrejas, das duas igrejas? A igreja de Laodiceia e a igreja de Esmirna. Jesus escreve a igreja de Laodiceia, entre outras coisas, dizendo para aquela igreja, você é rica. Quando Jesus estava dizendo isso, Jesus estava dizendo em relação aos bens materiais que os membros daquela igreja possuíam. Ela era uma igreja rica, que não tinha falta de nada. Aquela igreja não tinha falta de nada. Mas Jesus dizia para aquela igreja, vocês são ricos, de nada tem falta, mas eu conheço vocês. E eu digo isto acerca de vocês. Vocês são, na verdade, desgraçados, miseráveis, cegos, surdos e nus. Veja bem, queridos, era uma igreja rica, mas era uma igreja desprovida de tudo isso, era uma igreja desprovida do melhor. Que isso não venha acontecer conosco, queridos. Enquanto Jesus olha para a igreja de Esmirna, uma igreja pobre, materialmente falando, os membros pobres materialmente falando. E Jesus disse, eu conheço a tua pobreza, mas eu sei que vocês são ricos. Olha bem, olha só o que Jesus estava dizendo. Vocês são desprovidos de muitas coisas. Talvez muitos de vocês não tenham café desta manhã para tomar. Talvez muitos de vocês não tenham dinheiro para ir na padaria e comprar o pão para os filhos tomar nesta manhã. Mas Jesus olha e diz assim, mas você é rico. Você está entendendo, queridos? De qual riqueza do pobre de espírito que Jesus está falando? Então eu dei o exemplo aqui, de repente você tem alguns aí também na sua mente do que não é ser pobre de espírito. E agora eu quero apontar algumas coisas para que nós possamos nos identificar acerca dessas coisas, do que é ser pobre de espírito de fato. De repente, muitos de nós aqui, nós já identificamos com o que não é ser pobre de espírito. E agora, que nós venhamos identificar se nós temos essas virtudes, as virtudes de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, que é pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito?
Ser pobre de espírito, querido. Jesus começa o sermão exatamente com bem-aventurados pobres de espírito. Ser pobre de espírito é o alicerce para todas as outras 7 bem-aventuranças, para todas as outras 7 virtudes. Se nós não tivermos esta base, porque ela está ligada ao coração, algumas versões falam humilde de coração. Se nós não tivermos esta base, que é a de ser pobre de espírito, nós não vamos desenvolver as outras coisas. Nós vamos titubear nas outras virtudes. A felicidade, ela começa, de fato, quando eu entendo e compreendo quem eu sou de fato. Não é a visão que eu tenho de mim mesmo. Porque se um homem orgulhoso, se for falar da visão que ele tem dele mesmo, né? E muitos falam, puxa vida, é necessário que eu tenha, que eu compreendo quem eu sou de fato. Algumas versões trata humilde de coração, outros pobre de coração, pobre de espírito. A palavra humilde, ela vem do grego humilis, que é a mesma origem da palavra humus. A gente conhece o que é humus. É aquilo que vem do chão, é aquilo que veio da terra. E isso nos lembra alguma coisa acerca de nós mesmos, de onde nós viemos. Nós só somos o que somos porque Deus soprou em nós o seu Espírito e nos fez imagem semelhante dele. Mas nós nunca devemos esquecer, queridos, de onde nós viemos. O pobre no grego tem 2 sentidos. O pobre renês, que é o pobre que não tem o luxo, mas ele tem o básico para a sobrevivência. E outro termo referente a pobre é tchokos, que refere àquele que vive na plena e total necessidade. E é deste pobre tchokos que Jesus está falando. Aquele que vive na plena e total necessidade, mas necessidade de dependência de Deus. O pobre de espírito, ele reconhece a sua total carência. Ele avalia, ele sabe quem ele é, de onde ele veio, ele se conhece. E depois ele sabe que ele não pode nada, que nada é dele, nada é por ele. Ele deposita toda a sua confiança em Deus. O pobre de espírito, ele é desprovido de todo sentimento farisaísta. Exemplo. Jesus resistia aos fariseus devido à conduta deles. Nós lembramos por quantas vezes Jesus referia a eles como hipócrita, aqueles homens como hipócritas. São pessoas, quando eu falo de conduta farisaísta, é exatamente essa conduta. Eram pessoas que se aproximavam de Jesus e dos outros como alguém que tivesse direitos. Se achavam melhores que os outros. São pessoas que batiam palmas para si mesmo, se autoelogiavam na sua vida de oração, na sua vida de esmolas e de práticas religiosas. E por outro lado, tinha aqueles que diziam: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Nós precisamos, querido, o pobre de espírito é aquela pessoa que chega diante de Deus como um pobre, como um necessitado. Vou pedir a Claudimar está aqui do meu lado, para abrir a Bíblia aí em Lucas 18. Lucas 18, versículos, você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia. Lucas 18, versículos de 9 a 14, que nos fala exatamente deste sentimento farisaísta e desse
e da atitude de um pobre de espírito. Pode ler aí, Clodimar. Lucas 18, 9:14. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado ou abatido, mas o que se humilha será exaltado. Olha só, sério isso, né, Clodimar? Meu Deus, queridos, que não sejamos como o fariseu. Olha a atitude deste homem. Olha como se ele querendo apresentar toda a sua justiça diante de Deus. Pois a justiça deste homem apresentada diante de Deus não passava de trapo de imundícia. E ainda olhava para o outro que estava do lado e agradecia a Deus por ele não ser como aquele homem, não é isso? É. Porque ele não era como aquele homem. Eu não sou como ele, Senhor. Que sejamos nós, queridos, como aquele, que tenhamos nós a atitude daquele publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, né, Clodimar? A versão aí, ser propício a mim, que eu sou um homem pecador. Aquele homem estava reconhecendo ali que ele precisa de Deus, ele precisa do Senhor, porque ele era um homem pecador. Você quer fazer um comentário, Clodimar? Isso é muito forte, né, Silmara? Mas é isso mesmo que você falou. A gente precisa olhar para nós, não em relação ao outro. Chega para cá. Bom dia, gente. Isso é muito sério. Quem sou eu, né? Eu poderia fazer uma pergunta. Eu me comporto como publicano ou eu me comporto como fariseu? É para que essa bem-aventurança, né, que é essa característica da bem-aventurança humilde de coração, para que ela se cumpra na minha vida e de fato eu seja humilde, eu preciso me reconhecer, né, Simara? Isso. Eu preciso reconhecer que de fato eu sou. Eu sou fariseu? Eu me comporto como esse fariseu? Ou eu sou como aquele publicano que não estou querendo chamar holofotes e ser vaidoso na minha prática, né? Mas eu quero realmente atrair o coração de Deus para a minha vida, porque eu sou miserável pecador e preciso de fato da graça de Deus na minha vida. Então é uma reflexão interessante nessa manhã. Verdade. Uma outra característica, querido, o pobre de espírito, ele reconhece a sua total dependência de Deus. É o que aquele fariseu não fez. Reconhece a total dependência de Deus. Queridos, é nós olharmos para tudo que nós temos. Você adquiriu a sua casa, você comprou o seu carro, ou você conseguiu alugar uma casa melhor para você, para sua família. É nós olharmos e reconhecermos que tudo que nós temos é do Senhor e veio do Senhor. Jesus disse: filhinhos, sem mim vocês não podem fazer nada. Nada que nós somos e nós temos foi adquirido por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, não. Jesus disse que sem Ele nós nada poderíamos fazer. Pessoas, querido, com essa virtude que reconhece que tudo que ele tem, que ele é, vem do Senhor, são pessoas que nunca julgam. Queridos, a gente vai estudando a palavra do Senhor e a gente vai fazendo uma autocrítica, uma análise da nossa vida e a gente se envergonha de algumas atitudes. Ontem, eu preparando essa palavra, eu me envergonhei de muitas atitudes que eu já tive, tá? Quando eu escrevi exatamente isso, que a pessoa que é pobre de
espírito, ele nunca julga exclusivamente seu, aquilo que ele tem, mas aquilo que ele tem é do outro, porque ele sabe que tudo que ele tem foi o Senhor que deu, foi o Senhor que concedeu para ele. Se você não tivesse a saúde, se você não tivesse uma família ali te ajudando, se você não tiver tudo, foi tudo direcionado pelo Senhor. Então ele nunca vai julgar exclusivamente seu. Ele será sempre uma pessoa generosa. O que ele tem o que ele tem não é exclusivamente dele. Ele compartilha, ele doa para o outro. Eu me lembro aqui de Nabucodonosor. Vocês lembram, né, de Nabucodonosor, o rei da Babilônia? Construiu aquele império, era a capital do império, a cidade de Babilônia, a Babilônia. Uma das 7 maravilhas do mundo está lá, que são os jardins suspensos. A vaidade, o orgulho encheu o coração de Nabucodonosor. Eu imagino Nabucodonosor assim, sabe? Ele lá no terraço, num espaço lá, visualizando toda aquela Babilônia, aquela linda e maravilhosa Babilônia. E ele disse, a Bíblia disse assim, olha, que Nabucodonosor disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser a minha residência e a capital do reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade. Era Nabucodonosor dizendo literalmente, toda honra, toda glória, toda majestade é minha. Sou eu, tudo isso sou eu, tudo isso é meu. Ah, queridos, eu imagino Deus, sabe, vendo, porque Deus vê e vê o tempo todo. Deus viu aquilo, imagino Deus falando, sabe? Eu imagino, né? Deus falando. A glória é sua? A majestade é sua? Foi você que edificou? Vou te abater, porque os orgulhosos são abatidos e os humildes são exaltados. O que aconteceu com Nabucodonosor? Foi para o meio, a Bíblia disse que ele foi para o mato, ele viveu como um animal. Não sei o que se apossou daquele homem, um espírito de depressão se apossou daquele homem e ele viveu como animal no mato. As unhas cresceram, o cabelo, os pelos cresceram. E ali naquele estado, ele reconheceu a soberania, ele reconheceu que sem Deus ele não era nada. Ele não era nada. Se Nabucodonosor tivesse que dizer isso de novo, talvez ele diria, por acaso não é esta a grande Babilônia que o Senhor edificou para a sua glória, para a sua honra e para a sua majestade. Amém. Nabucodonosor precisou, queridos, de sair daquele estado de riqueza e viver como um animal no pasto, para ali ele reconhecer. O Senhor o abateu para que ele reconhecesse que a honra, que a glória, que o louvor, que a adoração, que tudo que ele tem foi o Senhor que deu. E que nós sejamos, querido, que nós nos identifiquemos, que nós identifiquemos em nós comportamentos que está na contramão do que Jesus disse da felicidade atribuída, conquistada, doada, dada, que ela vem do próprio Deus, àqueles que são pobres de espírito. E eu queria também referir aqui a Jó. Dar aqui o exemplo de Jó. Dizer que o pobre, ele reconhece que ele não é nada.
que ele tem o seu coração desprovido de toda, querido, para nós sermos verdadeiramente pobres de espírito, nós temos que ter o nosso coração desprovido de toda e qualquer vaidade e nos repousarmos nas misericórdias de Deus. Vou dar aqui um exemplo de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem piedoso. O próprio Deus dá este testemunho de Jó. Jó era um homem piedoso. E a Bíblia disse que enquanto Jó estava sendo provado, ele argumentava com Deus, ele argumentou com Deus para que Deus desse a ele uma oportunidade, para que ele pudesse mostrar a sua virtude, as suas virtudes e justiça para Deus. Mas a Bíblia disse que de repente ele teve uma visão da glória de Deus. Ele teve uma visão do poder e da santidade de Deus. E quando Jó tem essa visão, aquele Jó que queria que Deus desse uma oportunidade para ele mostrar a Deus a sua justiça, quando ele tem a visão da glória de Deus, do poder e da majestade de Deus, a Bíblia diz que Jó se encolhe, que é isso que nós fizemos, que nós fazemos de fato. Verdade. Quando nós olhamos para nós mesmos, né, Claudimar? Nós nos exaltamos, nós crescemos, mas quando nós olhamos para a glória de Deus, para a majestade de Deus, nós nos encolhemos e sabemos, Senhor, pobre de mim. Eu sou pequeno demais diante da sua santidade. É isso que aconteceu com Jó. Jó se encolhe. E Jó então disse: antes eu te conhecia, Senhor, somente de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Por isto me abomino no pó e nas cinzas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem de fato. Eu me conheço e eu te conheço. Porque quando eu tenho a revelação de quem o Senhor é de fato, eu reconheço que eu sou pequeno demais. E Jó disse: por isso eu me abomino no pó e nas cinzas. Querido, olha, eu vou dizer para mim nesta manhã. Enquanto tiver uma vaidade no nosso coração, de acharmos que temos alguma coisa em nós mesmos, preste atenção, queridos. Enquanto tiver uma vaidade no seu coração, de acharmos que temos alguma coisa em nós mesmos, para sermos recomendados a Deus, significa que ainda nos falta essa virtude de sermos pobres de espírito. Paulo demonstrou essa atitude quando ele disse: miserável homem que eu sou. Pedro, em Lucas 5:8, Claudimar, abre aí. Pedro, Lucas 5:8. Olha aí o que Pedro disse. Capítulo 5, verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Retira-te de mim. Quando Deus viu o poder e a virtude que havia em Jesus, Pedro se prostrou diante de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor. Ele não disse: ah, Senhor, mas eu sou merecedor. Eu sou merecedor. O Senhor multiplicou. O Senhor fez a pesca se tornar maravilhosa. Eu mereço. Ele não bateu no peito e disse: eu mereço. Ele viu alguma coisa em mim. Não, Pedro disse: afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Mateus 15, 21, 28. Acho linda a atitude desta mulher diante de Jesus. Pode ler ele todo, Claudimar, 21 a 28.
mulher cananeia? A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Qual que teria sido, querido, o comportamento de muitos? De alguns. Diante daquela resposta de Jesus, aquela mulher, ela tinha uma necessidade. E ela sabia que somente Jesus poderia suprir aquela necessidade que ela tinha. Ela tinha uma fome, ela tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. Ela procurou a Jesus e ela clamou 2 vezes. 2 vezes. Que Jesus tivesse misericórdia. E Jesus, na segunda vez, na primeira vez foi interpelado pelos discípulos, que queria que Jesus despedisse aquela mulher. Quando ela implorou novamente, Jesus disse: Não está certo tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque aquela mulher era gentílica, né? Não era do povo, não era uma judia. Não é lícito que eu tire o pão dos filhos e jogue aos cachorrinhos. Mas aquela mulher demonstrou essa virtude naquele momento, de ser pobre de espírito. Ela disse: Sim, Senhor, é verdade. Ela estava dizendo: é verdade que não pode tirar, ou que não é lícito, que não é certo tirar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. Mas os cachorrinhos, é verdade também, Senhor, que os cachorrinhos comem as migalhas que caem. Os cachorrinhos também não passam fome, não. Eles comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E são migalhas que enchem a barriga, que supre as necessidades. Jesus olhou para aquela mulher e disse: A sua fé é grande, mulher, grande é a sua fé. Seja feita como você quiser. Como você quiser será feito. Aquela mulher foi embora, queridos. A Bíblia não continua, só fala que a filha dela foi curada. Mas aquela mulher foi embora quando ela chegou em casa. Aquela menina não estava mais endemoniada. Aquele espírito imundo saiu para nunca mais voltar. Amém. Seja feito como você quer, mulher. Aquela mulher, aquela atitude de ser pobre de espírito, de demonstrar humildade ali naquele momento, fez com que aquela mulher recebesse o milagre de Jesus. Ser pobre de espírito é ser vazio de si e cheio de Deus, queridos. Ser pobre de espírito é o meio pelo qual Deus nos enche do seu espírito e graça. Não tem como um homem cheio de si, de orgulho e vaidade, ser cheio de Deus. Não tem lugar para Deus, queridos, se não formos pobres de espírito. Não tem lugar para Deus se nós não esvaziarmos de nós mesmos para estar cada dia nos enchendo de Deus. Ser pobre de espírito é ser herdeiro do reino dos céus. Ser pobre de espírito nos traz felicidade hoje, um estado de felicidade hoje, e nos traz resultados para a eternidade. Amém. Ser pobre de espírito não é algo que vai morrer aqui, que vai ficar aqui. Ele vai trazer
Essa virtude vai trazer resultado para a nossa vida, para a eternidade, porque Jesus disse que os pobres de espírito herdarão, eles são herdeiros do reino dos céus. É preciso ser pobre de espírito para entrarmos no reino dos céus. Os orgulhosos não entram no reino dos céus. Ninguém entrará no reino dos céus dizendo que chegou lá por mérito. O pobre de espírito sabe, eu não cheguei e eu não vou chegar lá por mérito meu. O pobre de espírito, ele nunca vai bater no seu peito dizendo, eu mereço o céu, eu mereço estar aqui, eu conquistei este lugar. Que é uma atitude diferente do orgulhoso, que acha que tudo é por mérito dele. Mas o contrário, o pobre de espírito, ele louva a Deus e reconhece tão grande salvação foi dada a ele por intermédio do amor de Deus por ele, através do sacrifício do seu filho, porque a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer, para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. O pobre de espírito, ele sabe que ele é herdeiro do reino dos céus, pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Eu não merecia, mas eu ganhei, o Senhor me deu. E não te deu de graça, querido. Eu falo que a graça não é de graça. Nós conquistamos através de Jesus algo que é o motivo da nossa esperança. Apóstolo Pedro diz que nós deveríamos responder com fé e com caridade, com amor, quando perguntar o motivo da nossa esperança. O motivo da minha esperança é Cristo. O motivo da minha esperança é a eternidade conquistada por Cristo. Pela graça, pelo favor imerecido. Não foi uma graça de graça. Ela custou um preço, e um preço muito alto, que alguém foi lá e pagou por mim e disse, está consumado, está feito. Nesta manhã, queridos, você pode até estar triste por alguma situação, por algo que você está vivendo, por algo que você está passando. Você pode, nessa manhã, não estar feliz por alguma coisa. Mas se nós somos pobres de espírito, nós somos felizes. Não são as circunstâncias que vai determinar a nossa felicidade, mas Cristo é a nossa felicidade. Se você tem a virtude de ser pobre de espírito, você é feliz, porque o céu te pertence. E que nesta manhã, queridos, já estou finalizando esta palavra, que nós possamos buscar em nós mesmos, fazermos uma retrospectiva da nossa vida e reconhecermos algumas atitudes nossas que está indo na contramão dessa virtude chamada pobre de espírito. E que nós venhamos a desenvolver essa virtude. Como desenvolver? Conhecendo mais a Deus e sabendo quem eu sou, quem sou eu de fato. Que o Espírito Santo do Senhor aplique essa palavra no seu coração. Amém. Que o Espírito Santo, que aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo aplique aí no seu coração. Que o Espírito de Deus continue aí ministrando e ensinando acerca dessa virtude de ser pobre de espírito. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Vou pedir a Claudimar, faz uma oração, encerrando este momento. Tenha um dia feliz, viu, queridos? Na graça do Senhor. Seja feliz.
É possível ser feliz mesmo em meio à guerra, porque a nossa felicidade vem do Senhor, a alegria no Senhor é a nossa força. Amém. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por este domingo que o Senhor fez, onde as tuas misericórdias acabaram de se renovar sobre nós. Nós deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor tem nos sustentado. E nós te rendemos graça, louvor, adoração. Rendemos ao Senhor a gratidão do nosso coração, porque o Senhor é o nosso Deus, aquele que opera em nós e através de nós. Que nós diminuamos a cada dia e que o Senhor cresça. Que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. E que o Senhor venha ser aquele perfume da rosa de Saron na nossa vida. E que o Senhor apareça, que o Senhor cresça. E que o Senhor venha em minha vida, Deus, matar o velho eu, aquela natureza do orgulhoso, aquela natureza onde o apóstolo Paulo diz que tudo que eu não quero fazer, eu faço. Mas que quando a tua palavra e o teu Espírito Santo operam em mim, verdade, então, Deus, o ser pobre de espírito é exatamente viver na sua dependência, é reconhecer a sua soberania, a sua grandeza e a sua majestade. Tudo vem do Senhor, tudo veio do Senhor, grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso estou alegre. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração nós rendemos ao Senhor, o único que é digno de ser adorado, o único que é digno de ser exaltado, o único que é digno de ser glorificado. Não há Deus como o Senhor, não há outro Deus como o Senhor, aquele que está sentado à direita de Deus nesse exato momento, o único intercessor entre Deus e os homens, a saber, Jesus de Nazaré, o Filho unigênito de Deus, aquele que foi, aquele que é e aquele que para sempre será, o Filho de Deus, aquele que nós adoramos nesta manhã. Então, que o Senhor encontre no nosso coração repouso, morada, e que a tua palavra, conforme a tua filha Silmara ministrou, que a tua palavra venha ser aplicada em meu coração e que eu não venha rejeitar esta palavra, porque quando eu não aplico ela em minha vida, na prática do dia a dia, eu estou rejeitando a tua palavra. E por último, Senhor, eu abençoo através das redes sociais quantas pessoas estão nos acompanhando. Abençoe essa pessoa, toque a vida desta pessoa, abrace esta pessoa, para que ela de fato viva plena felicidade no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Amém, Silmar. Amém. Gente, até mais. Deus abençoe.